Boa noite. Sejam todos bem-vindos, então, à nossa aula de tópicos 2. Entendo por que motivos particulares, né, fim do curso, vocês não conseguiram estar presentes. Mas eu espero vocês na próxima aula. Então, hoje a nossa aula, na realidade, ela vai ser 2 em 1. Hoje nós vamos fazer, então, as 2 aulas, né? Vocês vão estar assistindo as 2 aulas hoje da nossa matéria. Peço que vocês vejam, tirem as dúvidas, façam os exercícios e depois a gente vai conversando sobre os exercícios avaliativos, certo? Então, me chamo Patrícia Ribeiro, sou enfermeira especialista em controle de infecção e segurança do paciente, enfermagem cirúrgica e educação. Trabalho, então, no controle núcleo de segurança no hospital e quero dizer que depois que vocês assistirem essas aulas, vocês estão à disposição, eu estou à disposição para tirar as dúvidas de vocês, certo? Então, hoje nós vamos começar a conversar sobre algumas coisas importantes. Então, vamos lá. A nossa primeira apresentação começando aqui será... Então, vamos dar sequência à nossa primeira aula, que seria o nosso primeiro encontro de hoje, não é? Então, atenção à saúde. Então, nessa sessão, a gente vai discutir sobre a atenção à saúde com destaque, então, na atenção básica, tendo atenção primária, secundária, terciária e quaternária. Além disso, revisitaremos os conceitos de vigilância, item fundamental para o controle e prevenção de doenças infecto-contagiosas. Então, quando falamos em saúde pública, falamos em prevenção e educação. São palavras norteadoras em prevenção e infecção, palavras norteadoras em educação para a saúde. Então, pessoal, relembrando uma pequena história, que na década de 1990, buscando estabelecer estratégias, né, que viabilizassem as práticas da personalização dos princípios do SUS, né, que era para dar uma maior à população. Então, a gente teria que dinamizar isso, e essa foi a melhor. Essa foi uma estratégia central no processo de reorganização dos serviços de saúde, por meio da qual seria possível imprimir uma nova dinâmica de atuação para ampliação dos acessos da população ao processo de assistência, com visitas à consolidação do SUS. No decorrer desse tempo, então, este processo foi se consolidando, sendo aprovado só em 2006. E a Política Nacional da Atenção Básica, a qual foi reestruturada em 2011, por meio da portaria no número 24.880. Então, a atenção básica compreende os seguintes aspectos: a promoção, a prevenção, o diagnóstico e a redução. A promoção no que tange proteção à saúde, prevenção para os agravos, o diagnóstico, o tratamento e a reabilitação, e a redução de danos com a manutenção à saúde. Então, quando falamos em saúde, de novo, é proteção e promoção da saúde. A atenção básica é desenvolvida a partir de práticas de cuidado e gestão democráticas e participativas, dirigidas às populações de territórios definidos pelas quais assumem as responsabilidades sanitárias, considerando o dinamismo existente no território em que vivem essas populações. O que significa isso? Que cada
unidade de acordo com o seu território vai fazer, então, conhecer o seu perfil e as metas traçadas serão de acordo com essa necessidade. Existe uma diretriz nacional, no entanto, também existe a municipalização disso, ou seja, o município vai estar fazendo de acordo com a necessidade. Qual que é essa atenção à saúde através de prevenção de enfermidades? Então, a Política Nacional de Atenção Básica, PNAD, vem se adequando de acordo com as informações sociais ao longo dos anos, com destaque para promoção e prevenção. De novo, destaque para promoção e prevenção. Destaco aqui, pessoal, a prevenção de enfermidades que tem por objetivo reduzir riscos em adquirir uma doença específica e reduzir a probabilidade de que uma doença ou desordem venha afetar o indivíduo. Lembrando que doença também é sinônimo patologia. A prevenção está classificada para vocês entenderem o seguinte. Prevenção primária é a ação tomada para remover causas e fatores de risco de um problema de saúde individual ou populacional antes do desenvolvimento de uma condição clínica. Inclui promoção da saúde e proteção específica. Exemplos disso de prevenção primária: imunização, orientação de atividade física para diminuir a chance de desenvolvimento de obesidade. Então, isso é prevenção. Prevenir é melhor que remediar. Então, já começa com exercícios, nutrição para impedir a obesidade. Imunização, no caso HPV, para crianças, começou com 9 anos, para evitar câncer de colo e a DST se propagar. Então, essa é uma forma de atenção primária à saúde. 2. Prevenção secundária. É a ação realizada para detectar o problema de saúde em estágio inicial, muitas vezes em estágio subclínico, no indivíduo ou na população, facilitando o diagnóstico definitivo. O tratamento é reduzido ou é prevenido. Previne, definição, os efeitos de longo prazo. Um exemplo é rastreamento e diagnóstico precoce. Essa seria a prevenção secundária, onde a gente detecta o problema de saúde em estágio inicial. Um exemplo é as campanhas de prevenção de câncer de mama, e aí tu acaba detectando um câncer inicial. Aí a gente vai conseguir fazer algo secundário. 3. Prevenção terciária é a ação implementada para reduzir em um indivíduo ou população os prejuízos funcionais consequentes de um problema agudo ou crônico, incluindo a reabilitação. Estamos falando de prevenção terciária. Exemplo, prevenir complicações do diabetes, reabilitar paciente pós-infarto ou IAM, ou acidente vascular cerebral, certo? Então, essa é a prevenção terciária. E, por último, prevenção quaternária é a detecção de indivíduos em risco de intervenções diagnósticas e ou terapêuticas excessivas para protegê-los de novas intervenções médicas inapropriadas e surgir alternativas eticamente aceitáveis. Então, pacientes com históricos de DM, AVCs, etc., a gente trabalha fazendo um rastreamento destes pacientes, vendo como eles estão prevenindo. Obesos, então, pós-bariátrico, fazendo também pesquisas sobre o que a gente pode fazer para reduzir danos futuros. Então, nessa política são apresentadas as características do processo de trabalho nas equipes do APS. Então, de acordo com o Brasil, em 2011, as atribuições dos profissionais das equipes de atenção básica devem seguir as referidas disposições legais que regulamentam o exercício de cada uma das profissões. Lembrando que fazem parte da equipe o médico, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o agente comunitário de saúde, o auxiliar ou técnico de saúde bucal e o cirurgião dentista. Então, nós temos uma equipe multi.
e agora, recentemente, estão sendo incluídos profissionais de educação física. Muito bem. Agora, o que é vigilância epidemiológica? Então, quando a gente fala em saúde, não tem como esquecer da vigilância epidemiológica. É daí que eu parafraseio a Bíblia, orai e vigiai também. Então, é o conjunto de atividades que permite reunir informação para conhecer o comportamento ou história natural das doenças. E ainda, detectar ou prever alterações de seus fatores condicionantes. Se eu conheço a epidemiologia da patologia, eu sei como combater. Se eu conheço o inimigo, eu sei criar estratégias, mecanismos de defesa e ações para poder traçar as minhas metas. Então, sempre eu avalio e depois executo. Essa é a vigilância epidemiológica. Então, quais são os objetivos? Recomendar, então, medidas indicadas e eficientes que levem à prevenção e ao controle de determinadas doenças transmissíveis e doenças não transmissíveis. Então, a gente tem que ter bloqueios epidemiológicos. Então, dentro da vigilância, nós temos algo chamado bloqueio, que vai fazer o quê? Medidas indicativas e eficientes que levem à prevenção e ao controle de doenças transmissíveis e não transmissíveis. Então, toda medida ela tem que ser indicada e eficiente. Qual é a forma que a vigilância epidemiológica trabalha? Através, então, de notificação, ou seja, a comunicação da ocorrência de determinada doença ou agravo à saúde é feita à autoridade sanitária por profissionais da saúde ou qualquer cidadão pode estar fazendo esse serviço para fins de adoção de medidas de intervenção pertinentes. É muito importante que seja notificado o agravo para podermos saber o que está acontecendo. Geralmente é os profissionais da saúde, mas a comunidade sim pode estar fazendo isso também. O que nós não podemos, quanto profissionais da área da saúde, é deixar isso passar. Se não for feito pela comunidade, temos que fazer busca ativa, tá? Sempre procurando, sempre analisando. Saúde pública é isso. Quais são as principais funções? Coleta de dados e processamento desses dados. Vai ser feita a análise, a interpretação dos dados processados, recomendações das medidas de controles, promoção das ações de controle indicadas, avaliação da eficácia e efetividade das medidas adotadas e divulgação de informações pertinentes com os resultados. Então, primeiro, para a gente entender como a vigilância trabalha, que cada município tem a sua vigilância epidemiológica, a gente coleta dados, processa esses dados, faz uma análise, interpreta esses dados, faz recomendações de acordo, então, com as nossas técnicas, faz promoções de ações indicadas, avalia se realmente elas são eficazes. Tudo que é feito precisa de um feedback, não basta só eu fazer e achar que está dando certo. Muitas vezes eu tenho que traçar outras metas, outras coisas. Então, faço isso e eu vou divulgar essas informações e constar nos autos se eu tiver alguma necessidade diferenciada. Então, de acordo com as atribuições específicas de cada profissional, Brasil Prof, Oi! tudo bem? Olá, tudo bem? Deixa eu só te pedir uma coisa que eu vi ali que tu salientou que qualquer pessoa pode notificar vigilância epidemiológica. É através de Sinan que elas notificam. Alô? Oi? Caiu. Vamos tentar novamente.
Aí eu acho que foi algum problema técnico. Vou esperar você e depois eu respondo a sua pergunta. Então, respondendo a pergunta, o SINAM realmente ele pode ser feito só para o profissional, mas a população faz para o profissional da saúde essa notificação. E nós é que fizemos. Então, quando a gente diz qualquer um, não é que eles podem ter acesso ao SINAM, eles vão ter acesso ao profissional, e o profissional vai fazer isso. Tanto que para poder ter acesso a isso, ao SINAM, tem que ser o profissional da área da saúde para fazer isso. Então, voltando aqui à nossa apresentação. Então, vamos lá voltar novamente. Então, de acordo com as atribuições específicas de cada profissional, na reformulação das suas atribuições, temos o enfermeiro. Tem que realizar atenção à saúde dos indivíduos e às famílias vinculadas às equipes e, quando indicado ou necessário, no domicílio e ou nos demais espaços comunitários, como escolas, associações, entre outras, em todos os seus ciclos de vida. Realizar consulta de enfermagem, procedimentos, solicitar exames complementares, prescrever medicações conforme os protocolos, diretrizes clínicas terapêuticas ou outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, observadas as disposições legais da profissão. Realizar, supervisionar, acolhimento com escuta qualificada e classificação de risco de acordo com os protocolos estabelecidos. Saliento que prescrição de medicamentos é com protocolo. O que é isso? O que tiver dentro do protocolo para a atuação de enfermagem pode sim, a mesma coisa com os exames. Então, o enfermeiro, ele é na saúde pública, ele é parte central da saúde. Então, ele pode sim, não podemos perder esse respaldo, essa autonomia que a saúde pública nos deu e nos traz. Como 4, então, realizar as estratificações do risco, então, saber o que é o risco, e dentro desse risco, elaborar planos de cuidados para as pessoas que possuem condições crônicas nesse território, junto aos demais membros da equipe. Realizar atividades em grupo, encaminhar, quando necessário, usuários a outros serviços conforme o fluxo estabelecido pela rede local. Então, em saúde pública, o nosso cliente, ele é usuário, que é a última forma que a gente tem, que antigamente se chamava muito tempo atrás, doente. Viu-se que ele não é doente, ele é paciente. Depois de ser paciente, ele se tornou cliente, e a última linguagem que se diz é o usuário. Então, em saúde pública, uma linguagem mais moderna, ele é o nosso usuário. Não deixa de ser, eu prefiro cliente, mas em saúde pública, ele é o nosso usuário. Então, planejar, gerenciar, avaliar as ações desenvolvidas pelos técnicos e auxiliares de enfermagem, os ACS, os ACEs, em conjunto com os outros membros da equipe multi. É uma equipe multidisciplinar composta por todos aqueles profissionais, de acordo, então, com os respaldos. Tem que supervisionar as ações do técnico auxiliar e o ACS, implementar e manter atualizadas as rotinas, protocolos, fluxos relacionados à sua área de competência nessa UBS. Então, que é a Unidade Básica de Saúde, que não se chama mais postinho, se chama UBS, Unidade Básica de Saúde. Então, exercer outras atribuições conforme legislação profissional e que sejam de responsabilidade da sua área de atuação. O que é isso da sua área de atuação? Procedimentos específicos do enfermeiro, né? Que a gente tem passagem de sondas, procedimentos invasivos e de alta complexidade conforme a lei do exercício profissional. Dúvidas até aqui? A mesma que eu respondi, né? Depois vocês podem estar me mandando, já que eu não consegui que vocês estivessem, né, questões variadas. Então, vamos lá. Tem os exercícios que vocês podem fazer. Também tem a nossa atividade na pré-aula, que é muito importante que vocês vejam, né?
a nossa aula dessa pré-aula. Então, também agora, nós vamos trocar. Então, gostaria que vocês fizessem esses exercícios de fixação para podermos fazer isso. Uns exercícios bem importantes de fixação que temos para fazer. E agora, depois dos exercícios que a gente vai fazer, a gente vai dar mais uma passada, então, que é bem importante quando a gente fala em saúde, em história natural das doenças, e sabendo que foi mudando os paradigmas, né, com o passar do tempo, foi se vendo que a prevenção é a melhor escolha, que temos que sim, como profissionais da área da saúde, sermos a favor, então, das imunizações, da educação em saúde, que prevenir é muito melhor do que remediar. Então, temos que ter isso convicto como profissionais, né, da área da saúde, que a prevenção e promoção da saúde é sempre melhor. Melhor para a parte da educação, melhor em termos de economia, né, em termos de evitar danos futuros e é de acordo então, com as diretrizes, os protocolos que o Ministério da Saúde prega e faz. Se a gente for avaliar, nós temos no nosso contexto, a nossa saúde em todo, ela é uma saúde boa organizada. No entanto, a gente tem que ter adesão dos nossos usuários, né? Estimular neles a adesão. Então, a função do enfermeiro é despertar o autocuidado, é despertar esse elemento, é ter esse acolhimento, aquele olhar diferenciado que vai além do puramente prático do procedimento em si. Nós temos que despertar neles essa educação do autocuidado, esse fato de querer se cuidar, de querer promover a saúde, de ser educação, porque a educação em saúde é, o enfermeiro ele é um professor, um educador nato. Todos os dias a gente vai educar essa população, vamos criar vínculos, nós vamos ter uma escuta de qualidade, a gente vai ouvi-los de forma adequada, e muitas vezes vocês vão ver, eles vão ser os únicos que vão nos acompanhar, que nós vamos ser os únicos para eles vão ter confiança, mas confiança é algo que se constrói em saúde pública, não é? Laços de confiança devagar, saber escutar muito bem, não julgar, são as características necessárias para a gente poder ter uma escuta de qualidade, uma escuta eficiente. Se vocês puderem estar presentes na próxima aula, eu quero comentar com vocês sobre os métodos de avaliação, então é muito importante que vocês estejam aqui. Vocês participem, né, que a gente veja o melhor horário, até para a gente poder estar se conhecendo, vendo, enfim. Porque é bem importante isso, além de vocês estarem assistindo, eu quero passar para vocês as coisas como elas vão ser, tirar as dúvidas. Então, eu peço que vocês façam essas questões para a gente estar corrigindo elas na próxima aula, vão ser 2 questões. Então, está combinado que vocês vão assistir essa aula. Depois que eu estou ao vivo aqui, né, estou esperando vocês, mas por questões outras vocês não puderem estar, então vocês vão assistir essas aulas. E depois eu vou aguardar as dúvidas e vamos corrigir os exercícios. Lembrando, temos a pré-aula, a aula e após a aula, certo? Vamos lá, então, para a próxima aula. Agora a gente entendeu os princípios básicos, as diretrizes, como funciona o planejamento, alguns conceitos básicos de saúde. Foi passado os exercícios, então, que eu vou estar passando para vocês o que vocês têm que fazer como pré-aula. Então, agora a gente vai ter um vídeo que eu quero muito que vocês assistam para a gente introduzir as doenças, né? Esse vídeo que a gente vai estar passando, que eu gostaria que vocês assistissem para a gente poder estar introduzindo a pré-aula de agora.
Então, agora está na tela a resenha. Eu gostaria que vocês fizessem, então, uma resenha crítica, que vocês leiam esse artigo, que é a formação profissional no SUS, o papel da atenção básica em saúde na perspectiva docente. Então, quero que vocês leiam esse artigo e enviem para mim, então, uma atividade que é uma resenha crítica. Então, vocês vão estar fazendo e vocês têm a entregar até domingo, certo? Então, eu preciso que vocês leiam esse artigo e entreguem, certo, turma? Então, vamos lá para a próxima etapa. Aqui. Então, tem um vídeo que vocês podem estar vendo, seguindo, então, doenças infecto-contagiosas na atenção básica, hanseníase, ou mal de Hansen, né, ou a famosa lepra. Então, tem um vídeo que eu gostaria muito que vocês assistissem ele, né, o vídeo lá na pré-aula, e então vocês vão conseguir estar introduzindo isso, assistam esse vídeo, que ele é muito esclarecedor. Então, a hanseníase, né, muito conhecida biblicamente, né, é conhecida como doença de Hansen ou lepra, também conhecida como morféia ou mal morfético, mal de São Lázaro e peste negra, uma doença transmissível de evolução crônica, causada então pelo Mycobacterium leprae. É um bacilo álcool-acidose resistente, que é dotado de baixa patogenicidade. Então, essa infecção acomete de preferência a pele e o sistema nervoso periférico, podendo também invadir mucosas nasais. Então, quando ela invade, é daí que vem aquela lenda dos pedaços do nariz. Então, ela atinge as terminações nervosas, é por isso que não tem aquele sentido, não sente, né? Orofaringe e laringe, olhos e vísceras, restringindo ou até mesmo impedindo atividades profissionais e sociais deste usuário. Então, hanseníase, doença de Hansen, mal de Hansen ou lepra. O agente etiológico, os aspectos dessa hanseníase. Então, ele é caracterizado como um bastonete gram-positivo. Então, o que é isso? As bactérias, elas são divididas em gram-positivo e gram-negativo. Então, esse bacilo se reproduz em aproximadamente 13 dias e pode permanecer viável no meio ambiente não mais do que 9. Então, ele precisa de 13 dias e no meio ambiente vai viver 9. A hanseníase é considerada uma doença de alta infecciosidade e baixa patogenicidade. O que é isso? Ela tem alto poder de infeccionar e baixo poder infectatógeno. As vias de eliminação mais importantes são vias aéreas superiores e soluções de continuidade da pele, ferimentos e úlceras. Então, tem um período de incubação médio de 2 a 7 anos, ou tempo mais curto, como de 7 meses e mais longo de 10 anos. Então, tem períodos que fica incubado ali, esperando uma oportunidade. Então, geralmente de 2 a 7, mas já temos registros de 7 meses, que foi entre os 2, e mais de 10 anos. É o período que fica incubado. Então, quanto à classificação para fins, então, da vigilância epidemiológica e atividades do programa de controle, a hanseníase pode ser classificada de acordo, então, com a Divisão Nacional de Dermatologia Sanitária. Então, a gente vai ter esses tipos: falcibacilar e multibacilar. Então, PB. Então, com casos com até 5 lesões, e multibacilar com casos com mais de 5 lesões.
Então, falcibacilar, casos com até 5 lesões na pele. E multi são mais de 5, certo? E ainda temos tipo tuberculoide. São lesões bem delimitadas com estrutura histológica tuberculoide. Então, nós vamos ter esse aspecto aqui que vocês vão acompanhar nas imagens. Tipo Wilshokiano, então são lesões nodulares com limites imprecisos e com uma estrutura histológica granulomatosa. Então, ela vai ter esse aspecto de granuloma. Tipo indeterminado, são lesões maculosas, hipocrômicas ou eritomatosas. Então, elas podem não ter coloração e são indeterminadas. E as dimorfas, que são esse último, são lesões infiltradas com características clínicas de cores variadas, com baciloscopia positiva. Então, fazendo uma baciloscopia então, de imagem aqui, vai dar positivo. Então, quanto à classificação, nós vamos ter falcibacilar, que são até 5 lesões de pele, e multibacilar, que são casos com mais de 5 lesões de pele. Dentro da classificação da hanseníase, temos tipo tuberculoide, bichodiano, indeterminado e dimorfo, que vão ter, conforme a imagem, vão ter essa classificação. As alterações dermatológicas mais comuns podem estar localizadas em qualquer região do corpo, mas as mais frequentes são na face, orelhas, nádegas, né, glúteos, braços, pernas e costas. Mas eu vou destacar que as manchas pigmentares ou distrônicas vão ter ausência, diminuição ou aumento da melanina ou depósito de outros pigmentos ou substâncias na pele. A placa é lesão que se estende em superfície por vários centímetros. Pode ser individual ou constituir aglomerados de várias placas. O tipo infiltração aumenta a espessura e consistência da pele, com menor evidência de sulcos, limites imprecisos, acompanhando-se às vezes de eritema discreto. Pela vitropressão, surge fundo de cor café com leite, e resulta da pressão, então, da derme de infiltrado celular, às vezes com edema e vasodilatação. O tubérculo designa, então, um desuso, né, que significa o quê? Um nódulo, uma pálpebra que evolui deixando a cicatriz. E o nódulo é uma lesão sólida, circunscrita, que tem elevado ou não, vai de 1 a 3 centímetros de tamanho. E é um processo bem patológico que se localiza na epiderme, derme ou hipoderme. Pode ser uma lesão mais palpável que visível. Então, a gente vai sentir um nódulo, tá? Mas não vai ser tão visível. Então, essas manchas, placas, infiltrações, tuberculose, como vai se apresentar? E é como a gente tem como estar consultando, vai tudo para a histologia, enfim, para a gente poder estar vendo. Lembrando, o diagnóstico é feito de exames clínicos, achados clínicos, imagens, exames de laboratório. Como fazer o diagnóstico, então? O diagnóstico da hanseníase, lepra, ou mal de Hansen, é especialmente clínico, realizado através de exame dermatológico, que busca, então, identificar lesões ou áreas com alterações de sensibilidade, comprometimento dos nervos e alterações sensitivas motoras e autônomas. Então, eles vão fazer essas reações, a gente tiver essas placas, manchas, então é feito o teste da agulha para ver se sente dor, e as complicações são denominadas, então, reações cancênicas, que são classificadas, essas reações, mais dessas complicações, são classificadas como reação tipo 1 ou reação reversa, e reação tipo 2. Então, a reação tipo 1, reação reversa, que é a RR, o paciente pode apresentar novas lesões dermatológicas, né? Que tudo que a gente fala de pele, a gente vai chamar de dermatológicas, que são manchas ou placas. Então, elas vão ser infiltradas, alterações de cor e edema nas lesões antigas, com ou sem espessamento de dor de nervos periféricos. Então, pode ter neurite ou não. E já tipo 2, o paciente pode apresentar um eritema nodoso, que é o NH, nódulos subcutâneos dolorosos, acompanhados ou não de hipertermia, que é a febre, dores articulares, mal-estar generalizado ou sem espessamento de dor de nervos periféricos, que vai ter a neurite.
Então, qual é o tratamento? Eu quero fixar novamente. Então, essa reação rancênica pode ser classificada como reação reversa ou tipo 1 ou reação tipo 2. Então, a reação tipo 1 é RR, o paciente tem novas lesões dermatológicas, manchas ou placas que vão infiltrando, operando a cor, o edema, por cima das lesões antigas, como tem espessamento dos nervos, de dor, etc., que vai ser a neurite. E já tipo 2 pode ter, então, um eritema nodoso, nódulos subcutâneos que são bem dolorosos, acompanhados ou não de hipertermia, febre, dores articulares, mal-estar generalizado, como tem espessamento de dor, nervos periféricos, que é a neurite. Qual que é o tratamento? Então, é muito, muito, muito importante que este tratamento não seja interrompido. O tratamento é baseado em polioquimioterapia, PQT-11, então administrado nas unidades básicas de saúde de forma ambulatorial, seguindo o esquema da classificação, né? Então, se for falcibacilar ou multibacilar. Então, qual que é o esquema para até 5 lesões ou esquema falcibacilar? Então, pacientes com até 5 lesões de pele é utilizado uma combinação da rifampicina e da dapsona. Então, a dapsona junto com a rifampicina. Então, este é o esquema do protocolo que é utilizado, com até 5 lesões. É uma combinação de rifampicina e dapsona, certo? O esquema multibacular para mais de 5 lesões. Então, em pacientes com mais de 5 lesões de pele, é utilizada a combinação de 3 outros poliquimioterápicos: rifampicina, dapsona e clorafazimina. O que é importante? Não abandonar o tratamento. É um tratamento longo que deve ser continuado e todo medicamento é disponibilizado pela saúde pública, né, pelas unidades especiais do SES. Qual que é a vigilância epidemiológica e o controle desta hanseníase? A vigilância epidemiológica tem o objetivo de detectar e tratar precocemente novos casos a fim de interromper a cadeia de transmissão e prevenir incapacidades físicas. Então, temos que isolar esses pacientes, não como fazia na época da Bíblia, de isolar nos buracos. Não fazer o isolamento epidemiológico que a gente conhece hoje, né? Fazer o isolamento com uma doença de contato, basicamente, então respiratório. Então, a gente vai acabar fazendo estes contatos adequados. Então, realizar o exame dermatológico em pessoas que tiverem contato com esses pacientes, com o objetivo, então, de iniciar o tratamento, evitando a ocorrência de novos casos. Qual que é a vigilância epidemiológica e esse controle? O controle, então, da hanseníase deve ser feito por meio de medidas ativas ou passivas. Então, qual é a forma ativa? Então, é a busca sistemática de doentes realizada pela equipe da unidade de saúde por meio de ações como investigação epidemiológica, exame na coletividade, inquéritos, campanhas, autoexames. Então, quem vem demandamento espontânea, quem teve os contatos, eu vou fazer procura com quem fez visita desses pacientes, autoexame, então, um dermatologista. E a forma passiva seria pelo encaminhamento. Todos os casos de hanseníase, independente da forma clínica, devem ser avaliados, podendo não ser clássicos ou não, de acordo com a classificação, até 5 lesões, mais de 5 lesões. É importante avaliar o grau de incapacidade no momento do diagnóstico e, no mínimo, uma vez por ano, inclusive na alta por cura. Então, tem tratamento, é um tratamento longo, no entanto, tem que ser seguido. Então, como é que se faz essa comunicação e educação em saúde? Então, é um dos componentes estruturais desse programa de controle nacional. Então, ele vai compreender 3 eixos básicos: ações da comunicação em saúde, educação permanente e mobilização social. A educação, ela é permanente. Então, essas ações devem ser conduzidas sempre em consonância com as políticas vigentes. Então, são ações de comunicação, educação e mobilização social. Nós temos que despertar no usuário, como eu disse, a vontade de prevenção,
e a vontade de tratamento no caso da patologia instalada. Então, a consulta de enfermagem permite, então, uma avaliação bem ampliada do paciente. Apenas favorece o fator envolvido no processo de saúde e doença, mas também, apenas não só favorece, mas também, pessoal, nos aspectos sociais, psicológicos, culturais e familiares, mediante proposta de aplicação do processo de enfermagem individualizado. Então, pensando em diagnósticos de enfermagem mais prevalentes nas hanseníase, nós vamos destacar risco de infecção, integridade da pele prejudicada, risco para integridade da pele prejudicada e risco para trauma. Levando em consideração, então, nós vamos ter estes 4 prováveis diagnósticos de risco e um de integridade de pele prejudicada, e podemos estar já lançando mão de um perfil. Então, quando a gente estiver trabalhando com esse perfil de público, a gente já vai estar trabalhando com esses diagnósticos, que são muito importantes. Então, temos risco para a solidão ainda, isolamento social, diagnóstico de dor, nutrição alterada, menos que as necessidades corporais, dentição alterada, integridade tisular prejudicada, mobilidade física prejudicada e déficit no autocuidado. Então, ainda nós temos tudo isso, né? Isolamento, a solidão, a dor que ele pode sentir dependendo da classificação. E, para encerrar, vamos destacar que todos os casos de hanseníase, independente da forma clínica, deverão ser avaliados quanto ao grau de incapacidade no momento diagnóstico, no mínimo uma vez por ano, inclusive na alta e cura. Então, vamos salientar muito isso. Então, dando sequência agora, depois que vocês fizeram, é bem importante para cada fato. Agora a gente vai ver, já vimos a parte da atenção básica, essa rede de então nós vamos ter também a exemplo que tivemos de fazer a aula, pré-aula. Então agora a gente vai fazer uma pequena pausa, um momento então de 10 minutos para o intervalo, e depois a gente já vai seguir. Então, pausando aqui. Lembrando que vocês podem estar anotando todas as dúvidas que vocês tiverem, que a gente vai conversando. Não esqueçam, então, das atividades que vocês têm que fazer para me mandar essa turma sobre hanseníase e mal de Hansen. Então, fica a dica de fazer já
Voltamos. Então, pessoal, agora vamos passar para vocês um vídeo sobre lepra. Oi, gente, canal Eclair, aqui é o Lucas Fuchinoni. Desde os tempos da Bíblia já tem histórias a respeito da lepra, da hanseníase, e hoje em dia vem se notando um aumento então da incidência dessa doença, e é muito importante você saber então os sinais e sintomas. Então, a hanseníase é transmitida por um bacilo da Hansen, devido ao nome do descobridor. É uma doença que leva muito tempo para se instaurar e geralmente forma manchas brancas na pele, mas não qualquer tipo de mancha branca. A gente mostra no vídeo, referente às micoses que formam manchas brancas, a diferença entre cada uma. A hanseníase faz uma mancha um pouco mais branquiçada, pode fazer edema, inchaço na região e principalmente perda da sensibilidade. A pessoa cutuca com uma agulha e não sente dor naquela região. Também pode estar acompanhado com alteração de temperatura, dormência e inchaço, principalmente em região de extremidades, inchaços das mãos, inchaços na orelha, e essa dormência devido a esse bacilo atacar a região então dos nervos. Então, não tem que conhecer esses sintomas, porque às vezes é mais comum do que a gente imagina, principalmente pessoas sem tanto acesso à saúde, ou então que não vão muito ao médico, às vezes tem essa lesão que vai se desenvolver devagarzinho, acho que não é nada, acho que é uma micose de pele, acho que é uma mancha do sol e não dão a atenção devida. O rosto também pode ser afetado, formando a face leonina, que é característico, então, da hanseníase. O tratamento, apesar de ser longo, ele é bastante eficaz e bem simples, bem tranquilo. Importante te dizer que a pessoa que já está tratando, ela não vai estar espalhando isso para as outras pessoas. Existe muito um estigma, né, por causa desde os tempos da Bíblia, então, isso é uma doença contagiosa e tudo, mas se a pessoa já está em tratamento, fazendo a dose que o SUS fornece, não vai ter problema de contaminação. Então, é muito importante estar atento a esses sinais para estar buscando ajuda, em que o médico vai pedir exames de sangue, pode até solicitar uma biópsia de pele, retirar esse pedacinho da pele e mandar para análise. Nós já fizemos um vídeo a respeito da biópsia de pele, porque a doença, por via de regra, fica restrita à pele, mas alguns casos mais graves pode estar atacando outros órgãos também, trazendo mais consequências. E no caso de alguém na família for diagnosticado, é importante todo mundo estar buscando ajuda, todo mundo estar fazendo acompanhamento médico, fazendo os exames, para estar evitando isso aí, tá bom, gente? Vamos então juntos aí combater mais essa doença aí, mais doença que vai ter fim muito em breve. Nós temos vários outros vídeos de saúde aqui no canal Eclair. Lucas Fuchinoni, um forte abraço e até a próxima. Então, pessoal, estamos aqui com os exercícios de fixação, bem importante estarmos fazendo eles. Então, depois então, da aula, do vídeo, né, fazendo um resumo de tudo que a gente viu nessa aula, é muito importante que vocês façam essas questões que já estão disponíveis. Eu estou postando ele aqui na tela, esses exercícios. Então, nós temos esses exercícios aqui, uma questão de assinalar, uma questão de, então, que vocês vão poder estar fazendo e nós vamos corrigir na próxima aula. Certo? Então, fazendo esse exercício de fixação, a gente vai estar fixando o conteúdo. Então, voltando.
Também, então, turma, temos os exercícios aqui para vocês estarem fazendo, que é bem importante para a fixação do conteúdo de vocês, a realização, então, dos exercícios pós-aula, que também estão ali, muito importante para vocês estarem fazendo esses exercícios da pós-aula, e vocês vão estar respondendo e vendo isso também, e a gente vai estar corrigindo. Então, é muito importante vocês fazerem os exercícios, porque os exercícios nos auxiliam muito na fixação dos conteúdos. Então, também estou mostrando eles aqui na aula, mas lembrando que eles estão disponíveis para vocês, né? Então, vamos lá, dando sequência. Então, pessoal, vou dar o tempo para vocês estarem fazendo os exercícios agora em aula. Então, vou dar um tempinho para vocês estarem fazendo isso na aula agora. Vocês podem estar fazendo os exercícios, anotem. E depois vamos tirar as dúvidas, vamos estar disponíveis para tirar as dúvidas. Lembrando, na próxima aula, incentivo vocês a fazerem a pré-aula, para virmos já com um assunto prévio. Então, vou dar um tempo para vocês fazerem os exercícios agora, anotem as dúvidas, estamos à disposição. E quero conversar com vocês sobre os métodos de avaliação na próxima aula, para combinarmos os momentos e como vai ser a nossa avaliação, certo? Então, agora eu vou controlar o tempo para vocês estarem fazendo a resenha e as atividades em aula. Então, eu vou deixar vocês ir fazendo e estou à disposição. Então, marcando esse tempo para vocês estarem organizando.